Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia da gente ir para 2 Samuel 5, de 1 a 10, depois 1 Crônicas 11 e 12 e depois Salmos 133. E já te lembrando aí para você ficar até o final com a gente, porque no final a gente faz a nossa análise aí do entendimento melhor aí sobre tudo que a gente leu. E também já deixa seu like e já se inscreve no nosso canal para a gente poder entregar esse vídeo para mais e mais pessoas, tá? Então, abra sua Bíblia aí em 2 Samuel 5. Então vieram a Davi em Hebrom representantes de todas as tribos de Israel para lhe prometer fidelidade. Nós somos seus irmãos, sangue do seu sangue, disseram eles. Mesmo quando Saul era nosso rei, era o Senhor que liderava o povo de Israel nas suas batalhas. Além disso, o Senhor disse: você será o pastor e guia do povo de Israel. Então todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Ali ele fez uma aliança com eles perante o Senhor e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio. Depois, reinou 33 anos em Jerusalém como rei sobre todo o Israel e Judá. O rei Davi partiu depois com as suas tropas para Jerusalém, a fim de combater os jebuseus que moravam lá. Você nunca entrará aqui, disseram os jebuseus. Até os cegos e os aleijados são capazes de expulsar você daqui. Eles tinham certeza de que estavam em segurança ali em Jerusalém. Porém, Davi e os seus soldados os derrotaram e tomaram a fortaleza de Sião, que depois se chamou Cidade de Davi. Quando aquele recado por parte dos jebuseus chegou a Davi, ele disse aos seus soldados: entrem na cidade pelo canal de água e destruam aqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. Essa é a origem do ditado: os cegos e os aleijados não podem entrar no palácio. Então, Davi fez da fortaleza de Sião a sua morada e chamou-a de cidade de Davi. Começando por Milo, Davi foi construindo defesas até o palácio. Ele foi se tornando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. 1 Crônicas 11. Depois disso, os homens mais importantes de Israel foram a Davi em Hebrom e disseram a ele: somos do mesmo povo. Mesmo quando Saul era rei, era você quem conduzia nossos exércitos na guerra e os trazia de volta, sem que nada acontecesse a eles. E o Senhor, o seu Deus, lhe falou: você será o pastor do meu povo Israel. Você será o rei desse povo. Assim Davi fez um acordo com todas as autoridades de Israel diante do Senhor, em Hebrom, e derramaram óleo sobre a cabeça dele, para torná-lo rei de Israel, conforme o Senhor havia falado a Samuel. Então Davi e os chefes do povo foram a Jerusalém, que é Jebus, como se costumava chamar onde moravam os jebuseus, os primeiros moradores daquela terra. Porém, os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, mais tarde chamada Cidade de Davi, e disse aos homens que estavam com ele: o primeiro homem que atacar os jebuseus será o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e assim se tornou comandante do exército de Davi. Davi morava na fortaleza, e é por isso que aquela parte de Jerusalém se chama Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, enquanto Joabe reconstruiu o restante de Jerusalém. E Davi se tornou cada vez mais importante e poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estes foram os nomes de alguns dos homens mais valentes de Davi,
que também ajudaram os chefes de Israel a fazer de Davi rei do povo, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a relação dos heróis de Davi. Jazobeão, filho de um homem de Aquimon. Ele era o chefe dos três mais importantes, os três maiores heróis dentre os homens de Davi. Uma vez ele matou 300 homens com a sua lança. O segundo dos três mais importantes era Eleazar, filho de Dodó, membro da família de Aoi. Ele estava com Davi na batalha contra os filisteus em Pas-damim. O exército de Israel estava num campo onde havia uma plantação de cevada e tinha começado a fugir. Mas Eleazar aguentou firme no meio do campo e conseguiu tomar de novo o terreno e matou os filisteus. E o Senhor lhe deu uma grande vitória. Em certa ocasião, 3 dos 30 valentes foram encontrar-se com Davi, que se achava escondido na caverna de Adulão. Os filisteus estavam reunidos no vale de Refaim, e nessa ocasião Davi estava nessa fortaleza. Um grupo de filisteus que se achava mais adiante havia ocupado Belém. Davi teve forte vontade de beber água do poço de Belém, que fica ao lado do portão. E quando ele falou sobre isso aos seus homens, aqueles 3 atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e trouxeram dessa água a Davi. Porém, ele não quis beber. Em vez disso, derramou a água como uma oferta ao Senhor e disse: Não permita, Deus, que eu beba dessa água. Ela é o próprio sangue desses homens que arriscaram a vida para ir até lá. Abisai, irmão de Joabe, era o chefe dos 30, porque numa ocasião matou 300 homens com a sua lança. Ele era o chefe e o mais importante dos 30, porém não era tão importante como os 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um homem valente de Cabzel. Ele matou 2 conhecidos gigantes de Moabe. Também matou um leão numa cova num dia de neve. Certa vez ele matou um egípcio que tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. A lança do egípcio era tão grossa como o eixo que os tecelões usam. Mas Benaia enfrentou o egípcio com apenas um cajado, arrancou a lança das mãos dele e com essa mesma lança matou o homem. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada. Ele era quase tão importante como os 3 principais guerreiros. Ele era muito respeitado entre os 30. Davi nomeou Benaia capitão da sua guarda pessoal. Os outros soldados valentes foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodó de Belém, Samote de Aror, Eles de Pelom, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Enatote, Sibecai de Uzate, Ilai de Aui, Maari de Netofá, Elede, filho de Anã e Notafa, Itaí, filho de Ribai, Benjamita de Gibea, Benaia de Piratom, Urai de perto do córrego de Gaás, Abil de Arbate, Asmavete de Barum, Eliaba de Salbom, os filhos de Beni-Razem de Gizom, Jonatas, filho de Sage de Arar, Aion, filho de Sacar de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer de Maquirate, Aias de Pelom, Esró de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Noel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agre, Zeleque de Amon, Naarai de Biorote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira de Itra, Garebe de Itra, Urias o Eteu, Zabade, filho de Elai, Adina, filho de Sisa, da tribo de Ruben. Ele estava entre os 30 e era um dos chefes da tribo de Ruben. Hanã, filho de Maaca, Josafá de Mitena, Uzia de Asterote, Sama e Jeiel, filhos de Otão,
e de Aroer. Jediael, filho de Sinri, Joa, irmão de Jediael de Tisa, Eliel de Maave, Jeribai e Josavias, filho de Eunão, Etma de Moabe, Eliel, Obed e Jaziel de Zubá. 1 Crônicas 12. Estes são os nomes dos homens valentes na guerra, que se juntaram a Davi em Ziclag, quando ele fugia de Saul, filho de Quis. Todos eles atiravam muito bem com o arco e com a funda, e podiam usar tanto a mão esquerda como a direita. Como o rei Saul, todos eles eram da tribo de Benjamim. O chefe deles era Aiezer, filho de Semaná, de Gibeá. Os outros eram Joás, irmão dele, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú, de Anatote e Ismaías, de Gibeon, um soldado valente entre os 30 e chefe deles. Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade e Gederá, Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias, Cefatias, de Haruf, Eucana, Isias, Azareel, Joezer, Jassobeão, todos da família de Corá, e Joelá e Zebadias, filhos de Jeorão, de Gedor, homens corajosos e importantes da tribo de Gade, também se juntaram a Davi no seu refúgio no deserto. Eles sabiam lutar muito bem com escudo e com lança, e eram homens com a bravura de um leão e rápidos como veados nas montanhas. Ezer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, o quarto em comando era Mismana, Jeremias era o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joana o oitavo, Eusabade era o nono, Jeremias o décimo e Macbanai o 11º. Esses homens eram oficiais do exército. O menos valente deles valia por 100 soldados e o mais corajoso valia por 1000. Eles atravessaram o rio Jordão no primeiro mês do ano, na época em que o rio transbordava e as águas inundavam tudo, e conquistaram as terras planas que ficavam a leste e a oeste das margens do rio, pondo em fuga os moradores da região. Outros se juntaram a Davi no seu esconderijo. Eles eram dos filhos de Benjamim e de Judá. Davi foi encontrar-se com eles e disse: Se vocês vieram em paz para me ajudar, somos amigos. Mas se vieram pensando em traição para me entregar aos inimigos quando sou inocente, então que o Deus de nossos pais veja isso e julgue vocês. Então o Espírito desceu sobre Amassai, o chefe dos 30, que exclamou: Nós somos seus, ó Davi, estamos a seu lado, ó filho de Jessé. Paz, paz seja com você, e paz com os seus aliados, pois o seu Deus está com você. Assim Davi deixou que eles ficassem e deu a eles o posto de chefes de tropas. Alguns homens de Manassés abandonaram o exército israelita e se uniram a Davi na ocasião em que ele ia com os filisteus fazer guerra contra o rei Saul. Mas aconteceu que os príncipes dos filisteus não permitiram que Davi e seus homens fossem com eles. Depois de muita discussão, mandaram embora Davi e seus soldados, dizendo: Pagaremos com a nossa vida, caso Davi passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que se uniram a Davi, quando ele ia para Ziclag: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai. Todos eram oficiais que comandavam batalhões de 1000 de Manassés. Eles ajudaram Davi contra aquelas tropas, pois eram valentes e sabiam lutar muito bem. Dia a dia, mais homens juntavam-se a Davi, até que ele passou a ter um exército muito grande, o exército de Deus.
Aqui está o registro do número de soldados armados para a guerra que se uniram a Davi em Hebrom para ajudá-lo a tornar-se rei em lugar de Saul, conforme o Senhor havia dito. Da tribo de Judá, 6.800 soldados armados com escudos e lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 soldados valentes. Da tribo de Levi, 4.600. Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens. E Zadok, um jovem de coragem fora do comum, com 22 oficiais membros da sua família. Da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul, havia 3.000. Uma grande parte dessa tribo permaneceu fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, cada um deles muito respeitado em seus grupos de famílias. Da meia tribo de Manassés, 18.000 foram enviados com a única finalidade de ajudar Davi a tornar-se rei. Da tribo de Isacar, 200 chefes, todos homens que conheciam bem os fatos daquele tempo e sabiam qual o melhor caminho para Israel seguir. Eles comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados treinados, muito bem preparados para a batalha com qualquer tipo de arma, e eram sinceros na ajuda a Davi. Da tribo de Naphtali, havia 1.000 oficiais e 37.000 soldados armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 soldados, todos preparados para a guerra. Da tribo de Asser, 40.000 soldados treinados e prontos para a guerra. Do outro lado do rio Jordão, onde moravam as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés, 120.000 soldados. Esses soldados tinham todos os tipos de armas. Todos esses homens vieram em ordem de batalha a Hebrom, com o único objetivo de fazer Davi rei de Israel. Na verdade, todo o povo de Israel estava preparado para esta mudança. Durante 3 dias, eles comeram e beberam com Davi, pois suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os moradores das tribos vizinhas e de lugares distantes como Isacar, Zebulon e Naphtali trouxeram alimentos sobre o jumento, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois. Trouxeram grande quantidade de farinha, bolos de figos, uvas secas, vinho, azeite, bois e ovelhas para as festas, pois a alegria se havia espalhado por toda a terra de Israel. Salmos 33. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Essa união é como óleo perfumado derramado sobre a cabeça de Arão, escorrendo pela barba até a bainha da roupa do grande sacerdote. Essa união perfeita é como o orvalho que cai sobre o monte Hermon e desce sobre os montes de Sião. O Senhor derrama ali suas bênçãos e dá vida eterna. Amém. Amém. E assim terminamos a nossa leitura. O que você tem a dizer? Já foi diferente a leitura de hoje, né? Já Já mudou, saiu da da genealogia toda. genealogia toda. Teve umas nomeadas aí, né? Esse foi pouquinho, esse daí já é dos soldados ali, né? Então, Samuel ali, quando a gente leu, né, Samuel 5, repete a mesma história em Crônicas, né? Então, eu acho que dá pra gente resumir ali do que a gente leu em 1 Crônicas 11 e 12, né? Sim. E daí já tá incluso ali Samuel. É, ali a gente viu então que o povo foi atrás, né? Juntou-se várias, no 12 a gente vê a quantidade de pessoas que foram até Se Davi, uniram, né? se uniram a Davi falando, né? Porque foi logo após a morte de Saul. Então já faz alguns episódios aí que a gente falou da morte de Saul. Então Saul tinha, né, falecido e daí veio então o povo até Davi e se junta a Davi. E daí então, finalmente conta, né, aí que Davi tinha 30 anos quando ele se torna rei. E ele foi ungido pelos oficiais ali, por todo mundo, para ser rei de Israel. Mas Davi já tinha sido ungido muito antes disso por Samuel, né?
lá quando ele era pastor lá das ovelhas, quando ele não tinha nem idade para servir o exército, ele já tinha sido ungido. E teve todo um percurso e todo um período, né, que Davi aguentou muito firme e agora que realizou a profecia que Samuel e Deus tinha feito a Davi. Exatamente. E aqui, com essa leitura, né, de 1 Crônicas 11, 12, e relembrando um pouco dos episódios anteriores que a gente já leu, sobre o momento do reinado de Saul, né, que teve essas perseguições com Davi e tudo mais, e faz a gente refletir bastante, né, porque Davi já tinha sido ungido por Samuel, escolhido por Deus, então, teoricamente, era assim, tipo, eu sou o cara mais certo para ser rei aqui, né? Porém, antes dele havia Saul sendo o rei de Israel todo, né? E ele também tinha sido escolhido por Deus. Porém, Deus já tinha virado as costas para Saul, né? E logo, por isso que ele levantou Samuel para ir ungir Davi. Porém, Davi teve várias oportunidades de matar Saul. Só que ele não matou, né? Não matou Saul durante as perseguições que Saul fazia com ele, porque ele mesmo falava, né? Eu não posso matar um ungido do Senhor. Foi o Senhor que escolheu. Então, se o Senhor que escolheu, o Senhor que tire, ele não vai ser eu que vou fazer a forcinha para falar, olha, eu já tô ungido, eu já tô na fila aqui, ó. Me coloca no lugar dele já logo. Então, com esse posicionamento de Davi e esse tempo de demora, assim como o Geiso falou, ele foi nomeado com 30 anos de idade, gente. Ali, quando ele foi abençoado ali, né, por Saul não, desculpa, por Samuel, ele devia ter aí entre 16 e 22 anos de idade, né, porque o pessoal ia para a guerra já com 22 anos, né? Com 20 anos, Com né? 20 Você anos. está... Com 20 anos. Então ele tinha menos de 20 anos de idade. Então passou-se mais de 10 anos aí que tinha feito essa promessa, né? Samuel foi até a casa de Davi ali ungí-lo. Então é esse período, né, onde a gente precisa aprender a esperar também as nossas promessas, por mais que aos nossos olhos aparenta que tá demorando, aparenta que tá longe demais, aparenta que às vezes até Deus já nos esqueceu, mas a gente precisa confiar, porque ele não é Deus para ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele já fez uma promessa para você, aguarde, espere, mas se posicione em fé para você poder receber, né? Davi estava esperando, ele se posicionava em fé, tanto é que vários salmos, né? Quem escreveu foi Davi, mostrando ali a angústia, mostrando a devoção que ele tinha a Deus e que ele estava esperando ali o agir de Deus, né? Então é isso que a gente precisa aprender também com essa transição entre o reinado de Saul e o reinado de Davi, né? Que foi muito bem colocado aqui no 11:12, que depois veio outras pessoas, né? Onde eu li ali no 12, de milhares de pessoas de várias tribos, né, se levantando para falar assim, olha, a gente vai colocar Davi no poder. E a gente está preparado com homens muito bons de guerra. Se precisar haver uma guerra, vai haver uma guerra, mas Davi vai ser ungido. E Davi até desconfia ali do Senhor, né? Desconfia ali do Senhor, não, desconfia daquelas pessoas de achar que eles iam ir contra Davi, né? E o próprio Senhor levanta um homem ali do meio e mostra para ele que não, que essas pessoas estão sendo levantadas a favor de Davi. Então, isso nos chama muita atenção, né? Que quando chegar a hora, os improváveis vão estar ao seu lado e vai começar a ter uma rebelião onde você não mexeu um dedo, mas as pessoas vão vir ao seu redor, né? E vão te levantar rei aqui, né? Nesse caso de Davi. E o bacana aqui que a gente, só contextualizando um pouco também, no capítulo 11, a gente vê que conta ali a história que Davi, ele foi morar, ele pediu para morar em Jerusalém, né? Então, a gente vai ver depois quão importante, sempre fica falando ali, né? Jerusalém, Monte Sião, a gente, só para contextualizar o que era aquilo ali, né? Então, Jerusalém é uma cidade que fica
no topo do Monte Sião, que era um morro que tinha lá na região, e era habitado pelos jebuseus. Então, logo depois, né, que Davi se torna rei, ele fala, né, que ele quer aquela região, que era uma região alta, onde ele podia ver todo Israel, né? Ele conseguia ter uma visão muito boa de toda ali a parte de Israel. Então ele fala que, né, ele quer tomar aquela parte, e daí tem esse negócio, né, que os jebuseus falam, você nunca vai tomar. Por quê? Porque era uma parte alta, era uma fortaleza realmente. Eles conseguiam atacar qualquer um que fosse acessar ali aquela região, era fácil deles atacarem, porque eles estavam no topo, então qualquer um que tentasse subir ali era uma presa fácil. Mas ele vai ali, até conta, né, que ele vai pelo canal de água, ele manda os soldados, né, pelo canal de água, e eles conquistam ali Jerusalém e conquistam o Monte Sião. E isso se torna, a gente vai ver até mais para frente em profecias aí, quão importante se torna Jerusalém, qual é realmente ali Jerusalém não é só uma cidade, não é só a cidade de Davi, ela começa a ter até outro significado, né? Então a gente vai ler às vezes mais para frente, sobre o Monte Sião, até quando a gente lê o Salmos 33, fala, né, como o orvalho que desce do Monte Hebron para o Monte Sião. Sião. Então, é legal da gente entender, né, foi ali no reinado de Davi que houve a conquista dessa cidade, que era dos Jebuseus. Exatamente. E aqui, nesse momento, os irmãos, né? Porque ali eram as 12 tribos, essas 12 cidades, 12 cidades não, 12 países, bem dizer, né? Representavam os irmãos, né? Os filhos de Israel. E aqui, quando Davi escreve esse Salmo 133, ele começa como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Que nem ali todos os irmãos se uniram para colocar ele como rei. Então era assim um olhar onde todos estavam em comunhão, em acordo, né, em comum acordo de que Davi seria o melhor rei ali para todo Israel. Então ele já começou esses salmos dizendo isso, né? Como que é agradável os irmãos viverem em união, né? Então isso que me chamou muita atenção. Isso é bacana porque no quando tava Saul era rei, havia ali uma divergência, né? Porque principalmente porque Davi era quem comandava o exército e o povo, os israelitas gostavam muito de Davi. E quando então teve ali a perseguição que Davi fugiu, houve ali também uma divisão ali, né? Realmente das regiões, dos soldados, né? Quem que apoiaria. E logo depois que Davi tem todo esse problema de Saul com Davi, Saul começa a passar por guerras e guerras que ele estava perdendo, né? Cada vez mais. Deus não estava mais com ele, então ele perdia nas guerras. Então depois que realmente acontece isso que a gente leu, que Davi se torna rei, eles comemoram, né? Mostrando essa união. E o legal desse capítulo, né? Desse Salmo 133, que ele fala realmente até assim, eu acredito que ele fala muito para nós também, né? É agradável que os irmãos vivam em união. Então, que a família viva em união, que existe ali um amor entre todos, não que existe conflitos ou divisões, né? E é muito legal que ele fala sobre isso, que o Monte Hermon, ele é alto, e é legal de entender só essa parte geográfica, que o orvalho que caía no Monte Hermon, ele durante o dia, o orvalho ele virava líquido, escoava aquela água e ia para o Monte Sião. Então, esse orvalho que caía lá em cima que sustentava ali o Monte Sião. E então, quando ele fala, ele usa essa parábola, né, é para a gente entender que a vivência de harmonia entre irmãos é até a bênção de um irmão para o outro. De que o irmão talvez mais alto, né, um que tenha, sei lá, uma sabedoria melhor, que tenha aí um entendimento maior, ele passa, ele derrama na vida do outro. Então, até quando a gente fala, né, derrame na vida do próximo, derrame, o que que é isso, né?
Então até usa ali uma linguagem figurativa que é legal da gente estar entendendo isso. Exatamente. E Eu é acho que é isso. isso, né? É isso que a gente tem para compartilhar para vocês. Espero que tenha feito sentido. Caso você tenha alguma coisa também para complementar, já coloca aí nos comentários, né? Vamos derramar na vida de outros irmãos. E já derramando na tua vida também, a gente deixou o link aqui abaixo na descrição que chama Ouvintes da Fé. A gente está te dando de presente 30 dias grátis para você entrar nesse local que é uma assinatura, assim como o Netflix, a gente fez de como o Netflix da fé, né? Para ser um lugar de seguro, um lugar seguro para você poder aprender a viver mais em fé, né? A usar, né, de todo esse poder que existe aqui na Bíblia mesmo ao seu favor, de como você orar, de como você se posicionar, de como agrada a Deus, né? Te ver nas suas ações. Então, eu tenho certeza que esse lugar aí, Ouvintes da Fé, é um lugar extremamente seguro para você estar desfrutando de tudo que tem de melhor aí nessa carreira, né? Nesse crescer, nesse mover espiritual que você está buscando. Então, já entra aí, use do seu presente de 30 dias grátis. Você vai entrar, vai preencher tudo certinho, vai preencher seu cartão também, mas fica tranquilo que dentro desses 30 dias não vai ser cobrado nada, tá? É só uma forma segura que a Hotmart coloca como de regra ali que se tem, tá? A gente não conseguiu eliminar isso, mas os 30 dias grátis tá ali disponível para você. Então já entra, acessa que tá liberado para ti. E nos vemos também no próximo episódio, tá bom? Um beijo, Tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!